Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor. Nesta manhã estamos de volta, graças a Deus. Deus nos concedeu mais esse dia, Deus nos deu esse dia para nós buscarmos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E é nesta manhã quero saudar a todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã, aqui através do canal do YouTube. Estamos de volta, meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quero dizer que estamos em transmissão ao vivo para todo o continente, para todo o país, para que Deus possa levar à frente a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmãos e ouvinte, queremos dizer que nós amamos os nossos irmãos, porque a palavra de Deus diz, aonde o Senhor diz, amai uns aos outros como eu vos amei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu prezado irmãos e ouvintes, estamos de volta e queremos agradecer o carinho de todos vocês, a atenção. Peço que vocês visualize e compartilhe para que a obra de Deus seja levada à frente. Meu prezado irmão, saúdo a todos mais uma vez na paz de Jesus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, queremos orar também por aqueles que nos pediram oração através nesta manhã. Senhor, pedimos agora a vossa proteção, que o Senhor dirija os nossos afazeres, as nossas lutas, as nossas atividades sejam dirigidas por Ti, Senhor. Todos os projetos em que temos, para que o Senhor possa nos guiar, possa nos orientar, Senhor. Elevemos os vossos pedidos, Senhor, para nos socorrer nos momentos de aflição, porque é como diz a Tua santa palavra, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, Senhor, que te pedimos que o Senhor olhe pelas vidas dos nossos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus que estão conosco neste momento aqui através do canal do YouTube. Proteja, dê vitória a cada um, dando segurança, Senhor, abençoando e realizando até as coisas impossíveis, Senhor, porque o Senhor é determinado para realizar até as coisas impossíveis, Senhor. Abençoa, Senhor, durante este tempo em que iremos levar a Tua palavra, pregar este Evangelho como nos manda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meu prezado irmãos e ouvintes, quero agradecer a todos, que Deus possa fortalecer, que Deus possa agir na vida de todos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, somos gratos ao nosso Deus, da qual Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Este sacrifício que foi vergonha para aqueles que não conheciam Deus, para aqueles que queriam ver o fim, a derrota de Jesus, mas foi uma vitória para aqueles que guardavam os mandamentos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Foi uma vitória para aqueles que anunciaram o Evangelho de Jesus, que levaram à frente o ministério da evangelização. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, que nós temos a certeza de que Jesus nos permanece ainda hoje, porque Ele mesmo disse que passaria os céus e a terra, mas as palavras dele não iam passar. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nós somos gratos a este Senhor, da qual Jesus nos tem entregado vitória, na qual Jesus nos tem protegido, na qual Jesus tem nos abençoado. Ele tem nos defendido dos laços do maligno, dos laços do passarinheiro. Louvado seja Deus. E é nesta manhã queremos pedir por nossos irmãos que estão ali também sobre os presídios, para que Deus possa abençoar, para que um dia que eles possam sair de lá, eles não sejam mais escravos das coisas que separam do amor de Deus e possa se chegar
ao conhecimento e à salvação, porque Jesus diz a palavra de Deus que Jesus veio para todos. Jesus sempre é determinado para nos perdoar, Ele está determinado para nos entregar a vitória. Eita, Deus poderoso, é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, de que Jesus é o de ontem, o de hoje e é o de eternamente. Louvado seja Deus. Te pedimos, ó Deus, abençoa o teu servo, proteja, dê a defesa, Senhor, dia e noite, enviando o anjo com segurança para guardar a casa do teu servo, para afastar toda obra maligna, toda premeditação maligna, todo mau conselho seja desfeito agora em teu santo nome, Senhor. Repreenda agora, Senhor, a inveja, a feitiçaria, os trabalhos feitos nas encruzilhadas, tudo de coisas ruins, Senhor, o Senhor possa repreender, porque o Senhor tem autoridade. Louvado seja Deus. Eita, Deus maravilhoso, Senhor, estamos na tua presença, Senhor, porque tu és o mestre dos mestres, tu és o Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Meu irmão e ouvinte da palavra de Deus, neste momento queremos ler a mensagem de Deus, da qual Deus nos tem ensinado o amor verdadeiro. Este Jesus que há séculos e séculos passados, mas ele ainda permanece ainda hoje, ele está presente na nossa vida. Nós vemos que Jesus sempre foi obediente ao Pai, louvado seja Deus, e é nesta manhã que estamos ligados com o nosso Deus, olhando para aquele autor da nossa fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, aqui através do canal do YouTube, estamos em transmissão ao vivo para todo o continente. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, Deus vai te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer te arrancar das garras do inimigo, porque você está se tornando um escravo do inimigo. Diz a palavra de Deus que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida nova, transformada pelo poder de Deus. Eita, Deus poderoso, tu és um Deus justo, Senhor, tu és o mestre dos mestres, a quem devemos buscar a tua presença nesta manhã, Senhor. Louvado seja Deus, a tua palavra nos orienta, Senhor. Eis os livros dos livros. Deus fala conosco, Deus, nesta manhã, dando segurança, dando a firmeza, dando o espírito de verdade, para que tenhamos o cuidado e o zelo e o amor verdadeiro, para vivermos em santidade diante do vosso santo altar, Senhor. Louvado seja Deus. É, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, a vida prometida por Deus, que Jesus havia de vir, ele veio para nos dar a transformação, para nos revestir, para nos limpar de todo o pecado, de todas as obras das trevas, de todas as obras malignas, de todas as tentações do mal, de todas as acusações, de todo falso levantado, Senhor, de toda a combinação maligna também. Ele veio para nos libertar. Senhor, liberte o coração desta humanidade, dando vida nova, transformada. Arranca estes pensamentos, Senhor, arranca este coração de pedra, Senhor, para que possa buscar a tua presença, Senhor, que o Deus da vida, o Deus que nos está sempre abençoando e dando proteção e segurança, Senhor. Irmãos e ouvintes, queremos dizer que logo, logo estaremos fazendo mais lançamentos. E temos aqui, através do canal, aqui no YouTube, temos aí em outras plataformas também, mas breve temos novidade no canal para vocês. Aguarde, a qualquer momento iremos entrar em estúdio para fazer novo lançamento. Louvado seja Deus. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nesta manhã, queremos ler aqui a mensagem do nosso Deus,
da qual Jesus nos tem preparado, que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 4, versículo 23 ao 24, que diz assim: Jesus ensina e cura muita gente. Louvado seja Deus. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalhou por toda a região da Síria, por isso o povo levavam a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e eles o curava a todos. E ele o curava a todos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, é a certeza de que Jesus veio. Jesus, aonde ele anunciava a sua palavra, a sua evangelização de fazer a vontade do Pai, Jesus é este alvo, este espelho transparente, que veio pela simplicidade, pela humildade, que todos nós sabemos, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, como foi que Jesus nasceu, como foi que Jesus cresceu, como foi que Jesus anunciou perante aquelas autoridades. Jesus teve que enfrentar. E nós vemos que o ministério que Jesus veio, trazendo esta renovação para o seu povo, despertou muito interesses em prejudicar até mesmo o próprio Jesus. Porque quando Jesus foi preparado, aonde Deus nos prometeu de enviar o Salvador, o povo já estava nesta expectativa, na realidade, que Deus tinha prometido para que pudesse trazer a luz, porque não existia luz. Mas Deus promete a vinda de Jesus, o renovo que traria transformação para mudar o sentido daqueles que muitas vezes acreditava dentro das mesmas formas gerada pelos governantes, que era formado as leis. E Jesus é este espelho transparente, Jesus é este alvo em que todos estão ali focados o seu olhar para ele. E Deus promete, como Deus prometeu, Deus cumpriu, para que os filhos de Deus viessem. E Jesus foi este alvo. Jesus foi este modelo, este exemplo de não ser somente reconhecido por aqueles que criam em Deus, mas também a forma de chamar a atenção daqueles que eram contra, ou que não crescem em Deus, ou que não acreditassem na vinda de Jesus, que ele era o Filho de Deus.
E nós vemos, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, que este ministério que Jesus começa de anunciar, de curar, de fazer milagres, de ressuscitar mortos, aqui mexe com a posição de muitos. E esta posição era gerada por aqueles que não aceitavam, que não eram de acordo com o ministério, a pregação do Evangelho, ou não era de acordo até mesmo com aqueles milagres que Jesus fazia. E este Evangelho de hoje, ele nos fala que aonde Jesus vem, Jesus percorre toda a Galileia ensinando nas cidades, lugarejo, anunciando a notícia das boas notícias do reino de Deus, que era anunciar a palavra de Deus. Jesus percorre lugarejos, vilarejos. Ali Jesus está anunciando, porque Jesus vê a necessidade de um povo sofrido, de um povo que sofria grandes humilhações, grandes provações, era desmandos das autoridades que eram formadas pelas leis da época de Jesus. E este ministério que Jesus traz, meu prezado irmão e ouvinte, aqui através do canal do YouTube, Jesus vem como exemplo de que ele anuncia o seu evangelho para trazer transformação, para trazer vida nova. E nós vemos aqui que o evangelho de hoje, aonde diz assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Nunca tinha sido visto tantos milagres que Jesus fazia. De um lado está Jesus, com as suas maravilhas de cumprir o seu ministério. Do outro lado estão as leis dos homens. Do outro lado estão aqueles que não são de acordo com Jesus, não são de acordo com o seu ministério, não são de acordo com a sua pregação. E aí acontece, e é neste momento, meu prezado irmãos, que Jesus faz essas advertências, aonde Jesus percorre todas as cidades, todas as províncias, anunciando o evangelho de salvação e trazendo boas notícias. Porque em cada cidade, em cada lugarejo, em cada vilarejo que Jesus chegava, ali tinha uma forma de renovação, aonde Deus estava com ele, aonde Deus era determinação para Jesus para cumprir a sua palavra, mas também ali em seu arredor estavam também aqueles que não eram de acordo, que era contra Jesus. E nós vemos aqui que o povo vê a necessidade, aonde todos os tipos de enfermidade, Jesus ali está curando. Jesus está realizando até as coisas impossíveis, porque ele mesmo diz na sua palavra, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, aonde Jesus diz: todo poder me foi entregue
no céu e na terra. Todo o poder me foi entregue no céu e na terra. E Jesus tem essa determinação. Vejamos o que é que o versículo 24 diz. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e eles o curavam todos. Maravilha, irmão. Maravilha nós vermos as coisas boas, os prodígios e milagres que Jesus fazia, já ganhava espaço. Já ganhava espaço aonde o Evangelho, no versículo 24, diz que as notícias a respeito dele se espalharam. Percorreu toda a região da Síria, por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. E nós vemos, meu prezado irmão, que o Evangelho de hoje, ele nos abre, Deus nos convida para que nós abrimos nossos corações, nós arrancamos o nosso coração de pedra e sejamos transformados. Que este espelho transparente que nos traz transformação, não somente o físico, mas o lado espiritual, que nos faz chegar diante de Deus. A maior doença da humanidade, meu prezado irmão e ouvinte, em que nós estamos, em que o mundo enfrenta, chama-se o pecado, a desobediência a Deus por não ter temência a este nosso Deus que nos criou, que nos formou. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos que aqui está Jesus de um lado, do outro lado estão aqueles que são contra, aqueles que não são de acordo com o ministério, com a pregação, com este renovo que Jesus traz para nos dar vida nova, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus que a notícia sobre Jesus de fazer tantas maravilhas, tantos prodígios, tantas curas que ele curava, paralíticos, epiléticos, tudo isso Jesus curava. Quando souberam, aquele povo sofrido, aquele povo que vivia submisso sobre a escravidão das leis formada pelos homens, que sofriam, aqueles que também sofriam a alma, não somente o físico, mas a sua alma, o seu espírito estava pesado, o seu espírito estava doente. E ali diz a palavra de Deus que a notícia, quando Jesus estava percorrendo ali a Síria, muitas pessoas levam aqueles enfermos, doenças, aqueles doentes, aqueles endemoniados que são possuídos pelo mal. Louvado seja Deus, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus nesta manhã. Deus quer te transformar. Deus quer agir. Mas muitas vezes nós temos que enfrentarmos dificuldades.
porque Jesus passou por perseguição, porque Jesus passou por difamação, o seu nome foi difamado, o seu nome foi odiado. Mas como diz a palavra de Deus, que aonde Jesus trouxe esta mesma autoridade, ele levou para a sua cidade, a sua terra natal. Mas lá, diz a palavra de Deus, como o próprio Jesus diz, que nenhum profeta é reconhecido na sua terra natal. Estes poderes, estes milagres, que Jesus tinha autoridade dada pelo Pai, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, ele levou para a sua terra, chamada Nazaré. O que acontece na sua própria terra? Ora, os seus companheiros, os seus conterrâneos, quando Jesus chega lá para realizar milagre, não dão crédito a Jesus, porque sabe que Jesus nasceu num lar humilde. Este Jesus talvez tivesse nascido em mansões, em palácios de ouro, aí tinham dado crédito. Mas como Jesus veio simples, como Jesus nasceu pela humildade, porque ele nos ensina a vivermos humildade hoje, não deram crédito. E aonde Jesus diz, só não pude realizar mais milagre porque houve falta de fé. E ali nós vemos que não deram crédito. Os seus conterrâneos, os conterrâneos de Jesus não deram crédito, mas que levaram, talvez, seria o caso de causar todo o impacto de falta de crença no lugar, na própria terra de Jesus. Por quê? Pode ter, meu prezado irmão, nós podemos ver, fazermos comparação do Evangelho, tirarmos dentro da palavra de Deus. Veja o que aconteceu. Pode ter percorrido, dizer que Jesus era esse, era aquele, ou que não soubesse de nada, e causou até mesmo em despertar os seus próprios amigos, os seus próprios conterrâneos, para que não desse crédito. Temos a certeza de que o Senhor mesmo, Ele sabe e Ele nos diz, como diz a sua palavra no dia de hoje, e tem se cumprido. Ele diz, olha, nenhum profeta é reconhecido na sua própria terra. O que aconteceu sobre a vida de Jesus na sua própria terra, nos seus próprios conterrâneos, foi isso. Começaram a difamá-lo, começaram a jogar todas aquelas coisas negativas sobre a pessoa de Jesus. E Jesus diz, olha, eu só não pude fazer mais milagre na minha própria terra, no meu própria pátria, porque houve falta de fé, a incredulidade, a falta de crença. Mas por onde Jesus andava, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, nós vemos que o ministério de Jesus foi assim. Foi elevado a sua crença de renovação para aqueles que criam, para aqueles que buscavam a transformação, buscavam um refúgio para as suas vidas, porque diz a palavra de Deus, que diz aqui a palavra, que toda sorte, todo tipo de doença Jesus curava. E nós vemos aqui que o versículo 24 diz, olha, a notícia vem,
as notícias a respeito dele se espalha por toda a região da Síria. Mas o que é que espalhou-se? O que foi que se espalhou? Vejamos bem. O que foi que se espalhou, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus? Não se espalhou, não foi aquelas difamações que lançavam sobre Jesus, mas que se espalhou foi aquelas benfeitorias, os milagres que Jesus fez, os milagres, até as coisas impossíveis, de curar os paralíticos, de paralíticos andares, de expulsar demônios. Foi isso que se espalhou. Mas na terra, mas na pátria de Jesus, na sua própria cidade, o que se espalhou foi a difamação, foi as acusações malignas que era gerado pelos corações maus, pelos corações de pedra que era gerado. Aí Jesus vem. Eu só não pude realizar. Deus só não pôde mais operar milagres e milagres na minha própria terra, porque houve falta de fé. A incredulidade estava ali, porque a difamação que eu vejo pela fé que percorreu, e tenho certeza, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, tenho certeza que ali não se espalhou na sua própria terra, na sua própria pátria de Jesus, na sua cidade de Nazaré, porque correu mal. A mal notícia, a mal divulgação, a difamação, acusações malignas que foram geradas. Mas pela verdade que nos traz o Evangelho de hoje, o ministério de Jesus foi assim. A palavra de Deus foi anunciada assim. Mas Jesus cumpriu. Jesus hoje nos determina sobre os teus servos eleitos, sobre os seus ministros, que estão determinados. Aonde Jesus disse, se vós credes, farás as mesmas obras que eu fiz. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É maravilhoso, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus. Temos a certeza de que o Senhor está conosco. Jesus está determinado e nos entregou aos teus servos. Ele disse, se vós credes, farás as mesmas obras que eu fiz. Agora uns terão autoridade para expelir demônios, expulsar demônio. Outros terão autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Dar vista ao cego. Louvado seja Deus. Aonde o Senhor nos garante. E nós temos a certeza de que a palavra de Deus é a solução. Para o mundo incrédulo, irmão, que vivemos cercados, rodeados de tanta incredulidade maligna, aonde o diabo tem semeado a semente ruim. Como será a colheita desta humanidade em que nós estamos? A advertência que o Evangelho de hoje nos fala é da autoridade que Jesus nos dá também. A autoridade que ele determina de nós sermos esse espelho transparente, de nós sermos o alvo, mas muitas vezes nós somos este alvo para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que nos querem o mal, para aqueles que nos querem derrotar. Nós somos alvo de maldade para eles. Assim foi a vida pública diante do seu ministério
quando Jesus pregou o seu evangelho, ele enfrentou grandes dificuldades, mas Jesus nunca desanimou, porque ele tinha que cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Agradeço a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta manhã. Que Deus abençoe com um bom dia a cada um dos irmãos que estão aqui através do canal do YouTube. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Um bom dia na paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus.